pela nação rubro-negra, a base do Flamengo recebeu uma visita super especial, a do campeão olímpico e mundial Nauber. Rubro-negro desde a barriga da mamãe, o ex-atleta e agora comentarista veio dar uma palestra para as equipes dos departamentos do futebol de base aqui no CT Jorge Lau. O tema? A jornada de um líder. Confere aí como foi. Pessoal, que prazer estar aqui. Muito honrado com esse convite, muito feliz de reencontrar alguns amigos aqui de longa data. E aí, para a gente vai ser um motivo de muito orgulho poder estar recebendo ele aqui. Um exemplo de atleta, um exemplo de liderança, um exemplo de pessoa que venceu no esporte. Eu acho que muito do que você falou tem tudo a ver com o que a gente pratica aqui, o que esses profissionais buscam, que é a excelência, a realização do sonho e trabalhar com muita paixão. O esporte, no caso de Nauber, o vôlei, sempre foi a vida dele. Mas para chegar onde chegou, a jornada do líder foi de muita superação. Estava aqui prestes a encerrar minha carreira, olha isso. Uma lesão que poderia encerrar minha carreira. Ali foi sendo campeão olímpico. Essas duas fotos aí tem 5 meses de diferença. 5 meses de distância. E eu queria compartilhar com vocês essa fase que acho que foi a fase mais dura, a jornada mais intensa, mais louca que eu vivi na minha vida, mas aquela que eu mais me orgulho. A Jornada de um Líder é o nome da palestra, mas também é o nome do meu livro, que quando eu parei de jogar, eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para escrever meu próprio livro. E aí eu escolhi o Marcelo Barreto para escrever, junto comigo e tudo, e na hora de definir um título, ele quis fazer uma alusão à jornada de um herói, até mesmo pela questão da lesão que eu tive antes da Olimpíada e tudo. Ele falou, por que não colocar jornada e a gente tira o herói e põe o líder, porque você foi capitão durante muito tempo. Aí casou, né, a jornada de um líder, e eu levo para a palestra também. Imagina a responsabilidade, a pressão, né, que todos vocês têm diante de crianças e adolescentes nesse mundo de hoje, e principalmente se tratando de Flamengo, se tratando de futebol, são crianças que sonham, famílias que sonham pelas próprias crianças. 17 anos aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Mas no meu caso, naquela época, então, foi um momento crucial, foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida. Por quê? Aos 17 anos a gente está pronto para ir para onde? Para a faculdade, para fazer vestibular, correto? E eu venho de uma família em que todos os membros da família até aquele momento ou tinham ido para a carreira militar ou para a carreira acadêmica, a família de médicos, de advogados, de generais, etc e tal, e de repente veio um garoto querendo jogar vôlei. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira, infanto-juvenil, na sub-17. Naquele ano eu teria que treinar durante 3 meses em Belo Horizonte. Tive que sentar e conversar muito bem conversado, né? Porque eu teria que abrir mão do vestibular, teria que abrir mão da faculdade. E aí eu comecei com eles, eu falei, pô, vocês sabem quanto eu sou apaixonado por isso aqui, deixa eu disputar somente esse campeonato, vou fazer o máximo para que dê certo. E aí a minha mãe, principalmente a minha mãe, né, educadora, professora, virou e falou algo para mim que me marcou e que virou um mantra naquele momento e para toda a minha vida. Ele falou, filha, é o que você está sentindo? É o que você quer para a sua vida agora? Eu falei, pô, é o que eu quero. Então, vai lá, tenta realizar o seu sonho, e mesmo que o resultado não seja bom, mesmo que você não realize o seu sonho, aproveite todos os dias. Nauber foi o primeiro jogador da história do vôlei a conquistar campeonatos mundiais em todas as categorias, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Participou de 3 Jogos Olímpicos, de Atlanta em 1996, de Sydney em 2000 e de Atenas em 2004. Inclusive, em 2004, ele se recuperou dessa lesão no ombro esquerdo em tempo recorde e participou da campanha do ouro olímpico. Quem dera, né? Se a gente tivesse controle de tudo na vida. Tive essa lesão gravíssima que obrigatoriamente eu tinha que operar. Eu achei que tudo tinha ido por água abaixo, quando eu recebi o diagnóstico. Só que eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Ney Pessegueiro, médico da seleção na época, para o Bernardinho, e eles me deram tudo aquilo que eu precisava. Sabe o que eles me deram? Esperança. Pode tirar tudo do ser humano, menos a esperança. Exemplo de ser humano e de atleta, Nauber é rubro-negro desde a barriga da mamãe Dilce. E ele declarou
que o time do coração, que tem uma importância muito grande na carreira dele, agora também tem uma grande importância na carreira do filho, Vitor. O meu filho, desde o ano passado, ele está nesse processo de seleção, né? Ele é sub-11, acabou sendo aceito. E até muito legal, né? Porque o primeiro teste que eu fiz como atleta de voleibol, eu tomei um não na cara. Ele não, ele no futebol do Flamengo já foi aceito. Então eu falo muito para ele, ó, dê valor a isso, hein? Os anos mais importantes da minha formação de personalidade, de caráter, foram dentro do ginásio do Flamengo. E foi dos 13 até os 17. Meu último ano como amador foi no Flamengo, até ir para a seleção brasileira. A primeira seleção que eu fui convocado, eu era atleta do Flamengo. E essa importância do Flamengo aumentou ainda mais na vida dele. Nauber é acostumado a dar palestras Brasil afora, mas aqui no Mengão, a emoção foi maior. Poder chegar aqui e ver a importância, todo mundo aqui pronto para ouvir, né? Pronto para escutar, pronto para absorver alguma coisa que possa ser produtivo no dia a dia. Achei maravilhoso, é uma iniciativa maravilhosa do Flamengo de trazer pessoas, né, que possam contribuir, cada um na sua área. Foi um encontro maravilhoso, profissionais de alto gabarito, alguns atletas, né, que estão trabalhando agora na comissão técnica aqui, cuidando do pessoal da base. Muita responsabilidade, muita pressão deles. Contei um pouquinho também, né, do que foi toda essa pressão que nós do vôlei também sofremos. Fazer essa conexão é muito legal. Eu juro que eu não imaginava. É inacreditável o que o Flamengo evoluiu, que o Flamengo cresceu, fruto de gestão, fruto de lideranças fortes, né, que assumiram esse papel de fazer aquilo que deveria ser feito. Fazia tempo que Nauber e a gerência do Flamengo tentavam agendar essa palestra, que faz parte da formação contínua que o Flamengo proporciona para os funcionários. Ela demorou a acontecer, mas valeu a pena. Desde o começo do ano a gente está tentando trazer o Nauber aqui, mas às vezes as datas não coincidiam. Mas agora a gente teve essa grata satisfação dele estar aqui, podendo compartilhar com a gente um pouco da sua história, né, vencedora, dos sacrifícios que ele fez para o voleibol, né, e da lição de vida dele, né? Foi um momento muito importante para todos nós, de ter essa experiência, né, essa voz aqui para dar para todos os nossos funcionários aí, o que ele representou para o país, o que ele representou para o voleibol e o que ele representa hoje como esportista de grande performance. Gostei muito, né? Assim, bate muito o que a gente pensa na parte mental, na parte disciplinar, né? Então isso aí é uma coisa que eu acho que sempre andam juntos, né? Não tem separação. Então eu acho que isso aí foi muito importante para os nossos profissionais entenderem da coletividade, né? Que ele bateu muito nessa tecla do coletivo sempre das equipes e sobrepõe a parte individual, né? Muito gratificante poder escutar essa história, onde a gente vê que é uma história de paixão, né? Paixão pelo esporte, paixão pelo que faz, e a gente consegue ver o que é um grande recado para todos os nossos profissionais, isso é muito importante para os nossos atletas, de poderem entender disciplina, paixão, foco, aonde que eles podem chegar. Eu acompanhei a vida toda, sou um grande fã, né, dele, né? Eu adoro esporte, acompanho diversos esportes, vôlei, poxa, a geração dele era maravilhosa, a gente acompanhou todas essas conquistas, eu vi ao vivo, né? Então, cara, escutar dele, como ele fez, como ele cresceu, como ele conseguiu chegar lá, toda a persistência dele, toda a paixão que ele tinha, muito legal, muito importante. É muito importante a gente poder ter esse exemplo. Pô, ver um grande ídolo do esporte brasileiro falando pra gente, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. É uma história linda demais, ainda mais com a situação da superação ali na última Olimpíada que ele disputou, o processo todo de recuperação que ele passou. Isso inspira muita gente, né? Eu acho que o próximo passo seria passar isso para os atletas, para que eles tivessem conhecimento da história do esporte brasileiro, que na maioria das vezes as referências passam a ser externas, e eu acho que uma história dessa seria muito importante os atletas terem conhecimento também. Uma grande oportunidade, ouvir um ídolo do esporte nacional e mundial também, ter a oportunidade de ouvir todos os valores que foram prezados na carreira dele, que são exatamente os valores também que a gente valoriza aqui na nossa formação, e acho importante inclusive que a gente estenda a palestra aos atletas, obviamente que somos braços formadores, porque a trajetória para se atingir o sucesso é uma trajetória árdua,
nem sempre é aquilo que se vê na ponta final, né? Que sai na mídia. Exige muito trabalho em equipe, paixão pelo que se faz, porque acho que a paixão é o que propulsiona para que se atinjam os objetivos. E cabe a nós agora fomentar todos esses valores no nosso dia a dia, com os nossos jogadores. Para a gente aqui é uma grande honra, né, e um orgulho estar recebendo o Nauber aqui para fazer essa belíssima palestra hoje para a gente, né? A gente tem trabalhado com diversos atletas e são muitos sonhos, né? E ouvir ele falando com uma carreira de tanta vitória assim e mostrando que não foi fácil chegar até o êxito, né? Campeão olímpico, campeão mundial algumas vezes. E a gente conseguir absorver o máximo possível do que foi dito aqui hoje e também estender isso aos nossos atletas, vejo que é um grande salto assim, da gente enquanto comissão técnica, né? Poder passar um pouco da história dele, que é uma bela história, né, para os nossos atletas também. Superação, liderança e disciplina. As 3 palavras mais faladas por Nauber na palestra. 3 palavras que ele pode abordar com propriedade. Afinal, o campeão olímpico e mundial foi também o capitão da seleção brasileira por 8 anos e está presente no Hall da Fama do vôlei mundial. Que onda, hein? Eu gosto muito de falar sobre liderança, porque eu vivi liderança muito intensamente pelo fato de eu ter sido líder e liderado dentro de um time de vôlei, que eu era capitão de um time, era o líder dos jogadores, mas ao mesmo tempo liderado por vários treinadores e alguns deles muito exigentes. Então eu tinha talvez eu fosse a única pessoa dentro de um time de vôlei, né, que tivesse esses 2 olhares, essas 2 visões. Uma coisa é ser um líder, uma coisa é ser um chefe. O chefe que vai lá, manda fazer, etc e tal, esse aí não é necessariamente um líder. Você não precisa ter uma função de liderança para exercer liderança, né? A liderança é conquistada, a liderança exige respeito de todos os integrantes daquele time e tem a ver com integridade, tem a ver com o exemplo. Então, o que eu tentei fazer ao longo do tempo, né, foi ser um capitão dessa maneira, sempre me sacrificando pelos times e inspirado por treinadores, né? Zé Roberto, Bernardinho e outros que eu tive ao longo do tempo, que sempre me mostravam isso, né? E uma das maiores inspirações da carreira de Nauber é simplesmente o nosso líder do Sesc RJ Flamengo. Ele tem um papel fundamental na minha vida, papel fundamental nessa geração que acabou vencendo tudo, porque como eu contei aqui na palestra, né? Essa geração, durante muitos anos, foi estigmatizada como uma geração de pouco talento, uma geração perdedora. Foram vários anos que a gente batia na trave e não vencia. Até que ele chegou, trouxe uma maneira diferente de trabalhar, uma cultura diferente, que fez a gente acreditar no nosso próprio potencial e acabamos vencendo tudo que vencemos. Mas nesse mundo atual, onde existe tanta rede social, tantas oportunidades de distração, não há como um atleta se tornar um grande atleta, um atleta de excelência, se ele não tiver foco, se ele não tiver disciplina, se ele não pensar, se ele não respirar. E principalmente falando com profissionais da base, com atletas da base, acho que o mais importante, que é o que eu falei aqui na palestra e que para mim foi um diferencial, foi aprender a dizer não desde cedo. Porque é nessa fase aí, começa as festinhas, vai para lá, o grupo vai para cá, etc. Mas o atleta tem que saber a hora de falar não para uma festinha, não para um eventinho aqui, para uma resenha ali, porque vai ter o treino, vai ter o jogo, ele tem que se cuidar, afinal de contas, o bem mais precioso que um atleta tem, qual é? É o corpo, né? Se ele estiver bem fisicamente, ele tem grandes chances de se dar bem. Então, é por aí. Ter disciplina, saber dizer não e ter foco desde sempre. Nauber, parabéns pela palestra. Volte mais vezes aqui ao CT Jorge Lau. Voltarei sempre, por sinal, todas as semanas, né? Como pai de atleta, a gente está sempre aqui por perto. É isso, estamos juntos sempre. Flá TV. É mais Flamengo para você. Para você.